Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao videocast She Talks, uma iniciativa do Liderci, liderança feminina em farma e área de saúde. Somos um grupo feminino de líderes que estão à frente desta iniciativa fantástica. No Liderci, acreditamos que empoderar mulheres no mercado de trabalho e em posições de liderança vai além da equidade. É imperativo para a construção de um mundo mais inovador, justo e próspero. Quando uma mulher ocupa seu espaço, ela não só transforma a sua própria trajetória, mas abre caminhos para muitas outras. Nosso compromisso é seguir inspirando mulheres a reconhecerem a sua força, desafiarem limites e conquistarem novos horizontes com confiança e determinação. Mas essa não é uma jornada só das mulheres. A equidade de gênero é um compromisso de todos. Homens aliados, organizações comprometidas e lideranças engajadas fazem toda a diferença na construção de ambientes mais inclusivos e oportunidades reais para o crescimento feminino. E hoje temos dois convidados super especiais. Laurena Magnoni é uma profissional apaixonada pela vida e pela área de saúde, com uma trajetória marcada por dedicação, liderança e propósito. É co-chair do Leadership, movimento que promove o protagonismo feminino e a diversidade na liderança corporativa. Atualmente, atua como gerente geral da Bezans no Brasil, onde conduz estratégias voltadas à inovação e desenvolvimento sustentável do setor. Antes de assumir a sua atual posição, Laurena construiu uma carreira sólida em organizações de referência, como a Novo Nordisk e a Farmácia. Formada em farmácia bioquímica pela Universidade da Paraíba, a sua trajetória combina excelência técnica, visão estratégica e compromisso com o avanço da saúde e da liderança feminina. Seja muito bem-vinda, Laurena. Obrigada. E também nós temos um convidado muito especial, que é o Juan Gaona, é um executivo do setor de saúde com ampla experiência em liderar organizações globais e promover o crescimento transformacional por meio do desenvolvimento de equipes de alta performance. Ao longo de sua trajetória, atuou em empresas de destaque, como a Galderma e a Abbott, e atualmente trabalha na Glenmark, com o cargo de vice-presidente para a América Latina. Ele foi membro do Board of Directors da Sindus Pharma e da Interpharma, contribuindo ativamente para o avanço estratégico da indústria farmacêutica no Brasil e na região. Além disso, ele também atua como advisor e conselheiro em iniciativas de inovação e investimento, como a Green Rock e a Agir Ventures. Ele é formado em engenharia civil pela Universidade de Los Angeles e possui especialização em marketing pela Universidade EAFIT e programas de educação executiva pela The Wharton School e pela Columbia Business School. Sua carreira é marcada por uma visão estratégica e por uma forte paixão em impulsionar o desempenho organizacional e o impacto positivo na área de saúde. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado. Muito bem, a gente está aqui hoje para falar sobre liderança feminina e a gente traz aqui alguns pontos de reflexão, algumas perguntas para continuar inspirando a todos e todas que vão estar nos assistindo nesse videocast. E eu vou começar com uma primeira pergunta para ambos. E aí talvez eu vá pedir para a Laurena começar a resposta, mas vamos lá. A liderança tem um papel essencial na transformação das organizações. Como líderes podem ser agentes de transformação na promoção da igualdade de gênero? Obrigada pela pergunta. Eu acho que eu sou um exemplo dessa liderança, onde eu apresento essa diversidade. Uma mulher nordestina que chegou aqui no sul do Brasil, ou no sudeste do Brasil, Uhum. e comecei a minha vida como representante de vendas, onde naquela época não existia mulheres com esse cargo. Eu acho que essa liderança, ela é do exemplo, é de que nós temos que mostrar isso a nossa equipe, que isso é normal, é natural essa diversidade. Então, minha resposta, resumindo, eu acho que você tem que ser autêntico e mostrar quem você é, independente do seu gênero. É isso
isso que eu acredito, essa autenticidade de nós como líderes, nesse momento que nós estamos do mundo, né. Uhum. Muito bem. Excelente, Juan. O que que você nos diz sobre esta mesma pergunta? Primeiro, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Para mim é uma honra fazer parte desse movimento que vocês lideram brilhantemente. Eu acho que o papel de nós como líderes está realmente na capacidade que a gente tem de ajudar as pessoas a atingirem o seu máximo potencial, Uhum. né? E esse é o que se espera de cada um de nós. E para que isso aconteça, você tem que ajudar a que cada um dos indivíduos esteja inserido num ambiente onde sua individualidade ela é respeitada, ela é ouvida e ela principalmente é valorizada. Uhum. E o papel do líder nessa engrenagem, nessa jornada é fundamental. Somos nós que, através do exemplo, e eu acho muito alinhado com o que a Lorena falou, é através do exemplo que você faz a diferença e constrói uma organização que esteja em função de ter cada vez mais diversidade, equipes que são cada vez mais inclusivas e pessoas que se sentem cada vez mais à vontade para expressar uma opinião. Então, amplamente concordo ao longo da conversa de hoje, ao dar vários exemplos de como eu acho que um líder deve se comportar para dar esse exemplo e para que essa jornada de transformação comece primeiro e antes do que nada com ele. É muito lindo o que vocês 2 acabaram de comentar, porque basicamente vocês estão dizendo liderança pelo exemplo, né. Exatamente. Então muito do que a Lorena está dizendo, ter vindo para a região sudeste, ter começado como representante, chegar ao cargo alto, né, de uma gerência geral, e tudo aquilo que você está colocando, Juan, faz toda a diferença. Então, é o que as pessoas dizem, né, às vezes eles nos observam mais pela nossa atitude, pelos nossos gestos e exemplos, Exatamente. do que pelas palavras. Fantástico, muito bom. Então, nessa mesma linha, eu gostaria de perguntar para vocês alguns exemplos concretos de ações que vocês tiveram a oportunidade de desenvolver ao longo da carreira para desenvolver mulheres. O que que você nos diz, Lorena? Eu acho que nosso exemplo da leadership é um exemplo, excelente na área nossa, ou seja, nós começamos com uma atividade fundamental, que é o programa de mentoria, Sim. né. Então a liderança, ela tem que sim motivar as mulheres ou os homens a fazer uma mentoria, a ter um coaching. Eu acho que o exemplo da leadership Uhum. é o exemplo do mercado farmacêutico que nos proporciona esse exemplo palpável na nossa vida hoje, na indústria farmacêutica e na área de saúde em geral. Uhum. Perfeito. Eu acho que talvez um exemplo concreto, eu vivi faz uns 10, 12 anos numa organização que estava com um compromisso muito claro de desenvolver pessoas, e você tem que começar medindo, né, entendendo muito bem qual é a sua seu ponto de partida. E a gente tinha um programa de mentoria muito bem estruturado, e a gente queria cada vez mais engajar líderes femininas nesse programa. E começamos levantando uma informação, era uma companhia muito divisional, então tinha diferentes, equipes e nós não tínhamos uma visibilidade completa de quantas pessoas estavam sendo mentoradas. E nos encontramos com uma situação que ninguém de fato tinha mapeado. 70% das pessoas que naquele momento estavam na mentoria eram homens, 30% mulheres, né. E a primeira então, informação que você tem, te permite entender que tem um plano de ação aqui a ser feito muito rapidamente. Então, exemplos desse tipo são muito simples de você fazer na organização na qual você está, para entender se de fato há um equilíbrio, porque claramente havia 50% de talentos em mulheres e 50% em homens. E Uhum. a partir disso, os líderes, sabendo do o qual era o ponto de partida, começamos de maneira proposital a incluir cada vez mais mulheres do que homens. Em 2 anos a gente conseguiu chegar a um ratio de 50 e 50, e é um exemplo concreto de como você começa pelo menos a tentar nivelar, né, o jogo, tanto para que homens e mulheres consigam ter a chance de se desenvolverem ao mesmo nível e ao mesmo ritmo na organização. Eu vou acrescentar mais um ponto no que você falou, né, que eu acho que é o autoconhecimento. Então as empresas devem promover através do desenvolvimento, através das próprias análises de assessment, esse autoconhecimento. Eu acho que o autoconhecimento traz também essa vontade das pessoas seguirem um caminho que é possível sim.
a coragem, quando a gente conhece a nós mesmos, é mais fácil ter essa coragem de seguir em frente, de mostrar que você é diverso. Então eu acho que isso é fundamental, os programas são importantes, mas sem o autoconhecimento seu, é impossível você seguir em frente nesse seu desenvolvimento. Uhum. Verdade. É fantástico, acho lindo que vocês 2 trouxeram o tema de mentoria, porque muitas vezes é algo que nem todas as empresas ainda investem, o seu tempo, né, e o desenvolvimento das pessoas que estão ali em mentoria, e o que a gente escuta muito, né, dando as mentorias como parte do Leadership e outras oportunidades, é a capacidade de fazer e ajudar as pessoas a refletirem sobre o seu próprio desenvolvimento e muitas vezes se dar conta de competências, pontos fortes, assim como pontos de desenvolvimento, né, que são super importantes. E também, acho que um ponto que você trouxe, Juan, e a Lorena também, de alguma forma, é a questão de como nós medimos o avanço, né? Perfeito. Porque muitas vezes as coisas vão avançando e a gente não tem a real clareza da evolução. Mas quando a gente tem a oportunidade de medir, eu acho que também é uma forma de convencer, muitas vezes, aquelas pessoas que podem não estar tão, hã, assim, tão conscientes, né, de algumas metras e métricas, né, ou da situação que pode mudar. Excelente, muito bem. Eu vou acrescentar mais um ponto que é importante, porque a gente está falando para um público em geral. Sim. Mas os programas de mentorias têm programas que não têm custo para as pessoas, entende? E não é só no nosso grupo do Leadership. Nós temos também outras fontes que os nossos colegas em gerais de trabalho na indústria farmacêutica ou aqueles que não estão hoje empregados podem fazer isso também. Então, aproveita esse momento para empoderar as pessoas em procurar os programas de mentoria que estão disponíveis para todos nós aí no nosso mercado brasileiro. Excelente, fantástico. Muito bem. Agora vamos falar de obstáculos. É sabido, né, que muitas vezes as mulheres enfrentam alguns obstáculos ao longo da carreira. De ter a oportunidade de se desenvolver, ou de ter a oportunidade de conquistar uma nova posição, ou de ser considerada num plano de sucessão, ou fazer parte de uma mentoria, ou de participar muitas vezes de programas de desenvolvimentos locais ou regionais. Eu queria ouvi-los, com relação a esse tema. Qual é a experiência que vocês têm referente aos obstáculos que as mulheres vivenciam? O que que você me diz, Juan? Eu te diria que, o que você menciona é uma realidade ainda hoje. Vejo que é cada vez mais fácil, né, mas acho que tem muito caminho para andar. Eu acho que os vieses inconscientes são uma grande, realidade ainda, e todos nós temos eles, né. Vou te dar um exemplo da vida real, Uhum. que eu acho, deveria estar no radar dos líderes das organizações para garantir que, de novo, você nivela a oportunidade que você dá tanto para mulheres que estão querendo ingressar numa organização, tanto quanto para aquelas que estão querendo serem promovidas. Uhum. Eu tinha há 2 anos e meio uma vaga para procurar um gerente geral para cuidar da Argentina e do Chile. E, a minha equipe de Talent Acquisition, então, contratou um headhunter para a gente fazer uma busca no mercado. Mandaram algumas listagens muito completas, 40 candidatos, 20 mulheres, 20 homens mais ou menos, muito bem equilibrado, com o perfil que a gente tinha dado. Pedi para eles, então, trouxerem 4 finalistas para que eu pudesse entrevistar. Fizeram uma reunião um mês depois com os 4 finalistas para revisar os currículos deles. Gente muito boa mesmo, Uhum. exatamente o que a gente estava querendo e com o cultural fit que a gente tinha pedido, mas todos eles homens. Uhum. E aí eu perguntei: "Mas espera aí, aquela lista dos 40, 20, 20, o que aconteceu com as mulheres?" Veja bem, e começa toda aquela discussão de razões, algumas provavelmente válidas, mas não tira o problema que a gente tinha na frente. E eu, para fazer uma história longa curta, pedi para eles mudar. Eu falei: "Vocês estão me privando dos 50% do talento que existe na Argentina. Uhum. Eu preciso ver todo o talento disponível para tomar a melhor decisão para que a companhia possa escolher quem que merece estar nessa vaga. Eu não estava procurando uma mulher, eu Uhum. estou procurando o melhor em geral." Uhum. Hoje tem uma mulher sentada lá. No final do dia eu entrevistei 2 homens fantásticos, 2 mulheres incríveis, e tem uma mulher lá fazendo uma grande diferença. Esse
viés inconsciente que todos nós temos em alguns momentos. O papel do líder tem que estar em função de garantir que não está permeado nos níveis da organização, que atrai talento, que promove pessoas, porque é mais uma barreira que existe e que a gente tem o papel de, né, Uhum. tirar da frente para que cada vez as pessoas tenham mais essa oportunidade de crescerem de maneira equitativa. Uhum. Excelente. Eu concordo com o que você falou e nós, como líder, que tem essa responsabilidade de olhar, de ter um olhar não só de gênero, Uhum. de ter um olhar em geral, de ter um olhar holístico daquelas pessoas que têm. Eu sempre pergunto na equipe, quando está em processo, vocês têm certeza mesmo que esse é o talento que nós temos para contratar ou contratá-la? A gente tem que olhar o geral, a gente não pode criar já o obstáculo antes de saber quem é aquela pessoa no processo. E aí eu diria uma coisa a mais que é a comunicação. Sim. Eu acho que o líder tem que comunicar certo o que ele quer. Ele tem, de novo, o início da nossa conversa, o líder é que vai dar o tom, Uhum. né? O Perfeito. tom do que ele quer. Então, isso que o Juan acabou de falar tem que ser parte do nosso dia a dia, em todas as nossas decisões, em Sim. todas as nossas comunicações, não só o obstáculo de contratar alguém, mas de uma promoção, como você falou também, no processo de job rotation. Sim. Eu acho que a gente tem tantas opções e não deve ter esse olhar, um olhar só para aquilo que você acha que é a capability, que é a capacidade daquela pessoa em relação à parte técnica. A gente tem que olhar o olhar holístico daquela pessoa como um todo. Eu acho que diversidade, sim, traz estratégia, traz negócio para a empresa. Então, minha visão não é só na contratação, é em todos os processos estratégicos da empresa. Eu acho que a gente tem que olhar com muito carinho, com muita dedicação, essa visão que as pessoas podem estar lá, independente de raça, independente de gênero, Sim. independente do que seja. É possível sim, desde que, do início que eu falei, elas reconheçam que pode chegar onde elas querem chegar. Sim. Perfeito. E é muito interessante o que vocês estão falando, porque muitas vezes, e tem até uma relação com a próxima pergunta, né, que como desconstruir o viés inconsciente, porque muitas vezes as pessoas olham para as profissionais mulheres e elas assumem algumas coisas, né. Então, ela não pode viajar. Quem disse que ela não pode viajar? Em algum momento foi perguntado para ela: Uhum. ela não pode fazer determinado trabalho". A gente perguntou para ela se, né, se pode ou não. Eu lembro numa empresa anterior que eu trabalhei, nós contratamos uma motorista mulher, e era uma empresa logística para a área de saúde. Aquilo foi uma quebra de paradigma internamente, porque aonde que estava escrito que não poderia se contratar a mulher para ser, motorista. Uhum. E aquilo foi um barulho grande dentro da empresa, mas também foi um eye opening, assim, foi Uma uma que mensagem, uma quebra de passa uma paradigma, uma mensagem. mensagem importante, né. Então acho que é super válido o que a gente está conversando. Então a pergunta para vocês é: Lorena, como é que a gente desconstrói viés inconsciente? Eu acho que você é difícil dizer, Sim, porque depende do momento. Eu acho que esse viés inconsciente a gente está passando agora, sim, como não há a diversidade também está no etarismo, né. sim, A gente está passando um momento hoje de mudança de etarismo, das sim. pessoas que têm um cargo, uma carreira, ela pode ter mais tempo naquela empresa. Esse obstáculo, ele de novo, eu acho que é esse entendimento do líder. O líder tem que autoconhecer, o líder tem que ter o conhecimento da visão, o que tem no mercado, o que nós trabalhamos com isso. É ele que começa tudo. Eu acho que essa visão e o líder, eu não digo que é o líder sênior, qualquer líder da empresa, ele tem que ter esse olhar diferenciado para todos os temas que a gente falou aqui, da mulher, do etarismo, da mulher grávida, da pessoa que tem algum problema físico, em geral. Então, eu acho que o olhar hoje do líder, em geral, ele tem que ter essa visão e ele tem que tirar isso
começando dele. Eu tenho essa facilidade de ser uma mulher nordestina, determinada por natureza, resiliente, que nunca aceitei o não, e Uhum. ter a coragem. Então, outro ponto que você tem que fazer é olhar no espelho e falar: eu vou fazer o melhor para mim mesmo, para eu conseguir lá. Então, eu não acho que é só o líder. Aquela pessoa que também está ali deve dizer o não, não só dizer o sim, e Uhum. buscar o seu, mostrar que tem, se ela está passando no processo de seleção, mostrar, não, eu tenho essa capacidade, eu preciso chegar lá. Uhum. Então, acho que um ponto, Juan, muito importante, Jaqueline, na minha vida profissional, a comunicação. Sim. Tá? O olhar para você e a comunicação para o outro. Eu acho que é fundamental nesse processo que nós estamos vivenciando hoje, nesse mundo tão diverso. Uhum. Muito bem, excelente, Lorena. O que que você nos diz? Eu acho que, concordo com o que você fala e eu acho que a nossa capacidade de desaprender é tão importante quanto a capacidade de ter essa curiosidade intelectual de aprender coisas novas, né. Sim. Mas o viés inconsciente precisa desaprender algumas coisas. Então, eu acredito muito, neste caso, em treinamentos, de verdade. Muitas das organizações pelas quais eu passei, das equipes com as quais eu trabalhei, a gente fez treinamento para as pessoas entenderem que tem pontos cegos. Uhum. É inevitável, você tem pontos cegos, é inconsciente, né, a palavra, a definição mesmo explica. Então, você tem que deixar as pessoas muito conscientes sobre aqueles pontos cegos e há treinamentos muito simples de você fazer numa manhã que permite que as equipes se vejam refletidas com exemplos claros e pensem: espera aí, eu Uhum. estou tendo aqui um viés inconsciente. Uhum. Eu não estou pensando nessa pessoa como ela é, eu já tenho um preconceito, porque ela veio de um jeito, porque ela fala de um jeito, porque ela está vestida de um jeito, porque ela tem certa característica que já me faz uma ideia sem que ela até comece a falar. E isso eu acho que é a primeira, talvez, parte do caminho. Você deixar todo mundo muito ciente que existem vias inconscientes nas pessoas, na organização, e que no momento que você estiver tomando uma decisão em função de alguém ter a chance de crescer na organização, seja porque você vai contratar, porque vai promover, porque você vai fazer um movimento lateral, como você falou no on the job, você tem que ter muito claro que tem alguns viés inconscientes que às vezes vão te fazer tomar uma decisão que não é a mais adequada. E Uhum. é um processo, é uma jornada, mas treinamento nessa fase eu acho que é muito importante para que, primeiro, todo mundo tenha consciência que eles existem Uhum. e que a gente esteja constantemente identificando aqueles viés inconscientes, trazendo exemplos da vida real dentro das equipes, para que cada vez mais as organizações estejam muito mais objetivas nessa tomada de decisão que é difícil, né? Uhum. Eu acho que a beleza do que a gente está conversando agora é que para desconstruir vieses inconscientes também está muito ligado a trazer à luz o que é um viés inconsciente. Exatamente. Porque muitas vezes se as pessoas não entendem o que é isso e eventualmente como elas estão agindo, fica ainda mais difícil de desconstruir, né. Então a gente, até por própria experiência, muitas vezes para começar programas de diversidade, equidade e inclusão em empresas, né, pela minha própria carreira, Sim. eu muitas vezes comecei explicando o que era o viés inconsciente, porque muitas vezes as pessoas não se dão conta o que e o porquê que muitas vezes elas estão agindo e como elas poderiam agir diferente, Claro. né. Então isso também tem um impacto muito grande. Um dos objetivos, né, de quando a gente grava esses videocasts é continuar inspirando as pessoas que estão nos assistindo com exemplos concretos. Então eu queria ouvir um pouco mais de vocês sobre programas de desenvolvimento feminino que vocês experimentaram ao longo da carreira. Então a gente falou sobre mentoria, a gente falou sobre alguns outros programas, mas eu queria trazer à luz quais são outros exemplos que vocês poderiam compartilhar com quem vai estar nos assistindo. Eu acho que, primeiro, nós estamos na área de saúde, né? Uhum. Então, existe um ponto que eu coloco sempre dentro da companhia, é que a gente trabalha com pessoas, né? E o propósito, e é um propósito da minha vida, de novo, vem um líder. É cuidar de pessoas, né? Sim. Então, quando a gente tem esse pilar ou esse objetivo dentro da área, eu não gosto de falar recursos humanos, eu gosto de falar Uhum. pessoas e cultura. A Sim. cultura da empresa é fundamental para o que você acabou de nos perguntar. Então, esse pilar de being well,
né, de Uhum. estar bem, de acolher aquela mulher. Naquele momento, ele está sendo colocado uma mulher na maternidade, de ser uma empresa, que aqui no Brasil nós podemos, dar 6 meses para a mulher, os 20 dias para o homem. Eu acho que os programas exemplo é ter esse pilar, onde a gente tem um acolhimento, onde a gente tem um programa, de cuidado, até em coisas simples, que acabei de implementar na companhia, através da empresa que nos presta o serviço na área, de saúde, né, do plano de saúde, que é cuidar do pet. É uma Uhum. coisa tão simples, você está acolhendo aquela mulher que não tem tempo, que sai, que vai para a rua, que tem que deixar a comida, e o que que vai fazer quando o pet dela tem algum problema, ou do homem mesmo. Eu acho que esse ponto tem um pilar muito importante, que é trazer esse acolhimento, é o plano de saúde e a comunicação. A comunicação, eu vou falar de uma informação, né. A gente tem que informar sobre o que é a mulher desde o início dela, dela começou a vida dela, até uma mulher na menopausa, até uma mulher que tem uma longevidade maior hoje. Então esse processo é complexo dizer um exemplo só. A minha experiência me diz que esse pilar do being well, esse pilar de trazer para a nossa equipe, para nossos colaboradores, uma forma de acolhimento, de cuidar, de mostrar que é possível, ah, ter a gravidez e trabalhar depois ou antes. Outra coisa, a mulher, é possível contratar um homem ou uma mulher com a faixa etária hoje que não tem mais problema, acima 50 mais. Eu acho que a gente tem que ter esse olhar diferenciado nesse caminho, que é o bem-estar das pessoas, né. Então, para mim, eu não acho que é uma coisa só não, Jaque e João, acho que é um todo da empresa, esse olhar da empresa, da pessoa, e não só vendo aquela pessoa como colaborador Uhum. que entrega um resultado. Tem que olhar para as pessoas e olhar o jeito dela, e cada um tem um jeito, né. E o líder, de novo, eu vou voltar à história do líder. O líder precisa saber, precisa saber o momento de acolher. Não adianta ter um programa de treinamento, um programa de desenvolvimento, mentoria, se ele não olha aquele dia que aquela pessoa está com problema. Então, eu acho que depende da empresa, nós sabemos empresas grandes, empresas pequenas, mas esse olhar para o outro é esse olhar de acolhimento, esse olhar diferenciado de olhar olhos nos olhos e não falar só sobre o resultado, os KPIs, é fundamental para ter a nossa tão sonhada diversidade dentro das companhias. Fantástico, Lorena, excelente, muito bom. E o que que você nos diz, Juan? Deixa eu dar concordo plenamente com o que você falou, então não vou falar da estrutura, acho que você tocou muito bem na importância também de as organizações mapearem a necessidade de você ter programas especificamente desenhados para aquela mulher, e que ela se sinta à vontade em todos os momentos da sua carreira profissional. Talvez eu vou tocar num assunto diferente, que é a dimensão desse homem líder ajudando essa mulher. E eu falo nesse sentido porque, lamentavelmente ainda, a grande maioria dos homens são os líderes, desculpa, são homens, né? Então, e não porque os homens não sejam competentes, mas por tudo aquilo que a gente está discutindo aqui, a maioria das posições de liderança são ocupadas por homens. Então, acredito que o papel do homem nessa equação é fundamental. É ele que tem que ajudar, principalmente, a dar esse equilíbrio. E eu acho que, além dos programas voltados a facilitar que essa mulher consiga se desenvolver, como a gente falou aqui com vários exemplos, esse coaching desse homem para a pessoa que está na sua frente, em função de encorajá-la para ter novos desafios, é fundamental. Muitas das vezes eu tive a chance de fazer mentoria com várias líderes mulheres, também com homens, e me encontrei com algumas dúvidas em função do quanto essa mulher que tinha conseguido um nível de senioridade que lhe permitia um equilíbrio adequado na sua vida,
poderia estar arriscando esse equilíbrio que ela procurava se continuasse galgando posições de liderança. Eu acho que o papel desse homem ali, e da mulher também, é demonstrar que isso não é real. Sim. Desmistificar a liderança. Eu acho que esse é um papel importante. A liderança normalmente vem com mais responsabilidade, mas ela vem associada a mais recursos. Equipe mais sênior, ou a primeira vez que você vai ter uma equipe, possibilidade de você delegar cada vez mais. Esse equilíbrio no início, claramente, se desequilibra, todos nós sabemos. Eu estou começando aqui um desafio novo, estou viajando muito mais do que eu gostaria, mas é uma fase. E é essa tranquilidade que eu acho que o líder tem que demonstrar e falar para aquela pessoa que está na frente, mulheres e homens, para eles entenderem que essa oportunidade é absolutamente gerenciável e vai permitir que essa vida continue sendo equilibrada com outras responsabilidades. E um exemplo bobo que eu faço questão, em alguns momentos, de dar para as minhas equipes, é que o líder homem também se veja muito claramente vulnerável no momento que outras prioridades estão concorrendo com o trabalho. Um exemplo, meu filho, ele gosta muito de futebol, em alguns momentos no passado tinha torneio de futebol, jogava futebol na quarta-feira às 4 da tarde. Eu poderia pegar minhas coisas às 15 horas e ir embora sem falar nada. Fazia questão de falar para todo mundo, tô indo assistir o jogo do meu filho. Você normaliza um comportamento que alguns podem falar, mas peraí, ele não vai trabalhar à tarde? Eu vou me conectar depois. Mas você normaliza uma realidade que para alguns às vezes não é muito clara, que o líder também, com mais responsabilidade, tem o tempo de equilibrar as coisas de um jeito que, ainda sendo o pai, curte seu filho, igual que a mãe quer curtir seus filhos, ou fazer o que ela quiser fazer, ou ele quiser fazer no tempo livre. Então, eu acho que tem pequenos, talvez, comportamentos sutis que, junto com uma estrutura, com um programa, com formalidade dentro da organização, dão a possibilidade de mulheres entenderem que a liderança é um passo a mais que vai permitir que elas cada vez mais se realizem profissionalmente, sem que elas percam a oportunidade, ou eles, de ter uma vida pessoal que é o mais importante para todos nós. Eu acredito que você e a Lorena, vocês trouxeram exemplos de humanização da liderança e de como você se aproxima, de fato, da vida pessoal dos colaboradores, sejam eles homens ou mulheres, e como a gente normaliza algumas conversas. Talvez se a gente tivesse esta mesma conversa alguns anos atrás, eu não sei se as pessoas entenderiam tão claramente essa abertura, porque muitas organizações vêm de regimes muito rígidos, né? E quando você começa a exemplificar, eu também sou mãe, eu também sou pai, eu também tenho alguns compromissos, independente de ser com filhos, mas às vezes com alguém da família ou com os próprios pais, né, ou algo que traga um pouco mais, né, desse exemplo, Aham. é muito inspirador, né, para que as pessoas também olhem e falem: "Nossa, essa pessoa também pensa assim, eu achava que eu jamais poderia pedir algo e que de repente está acontecendo". Isso tem muito a ver com uma das perguntas que a gente já tinha planejado, mas eu acredito que vocês já responderam, que é como ter ambientes mais inclusivos. Eu acredito que os exemplos que vocês trouxeram, realmente demonstra os ambientes inclusivos das quais não só vocês viveram, mas também vocês proporcionaram, né. E talvez um exemplo só para dividir com vocês, muitas vezes as pessoas me perguntam: "Jaqueline, por que que você fala sobre liderança feminina?" Porque eu falo sobre liderança feminina há uns 16 anos. Eh, e eu falo, porque estatisticamente ainda existe uma diferença, então enquanto existe essa Ver- diferença, a gente tem que falar sobre isso, né, não é simplesmente como já me perguntaram: "Ah, levantar bandeiras", a gente tem que levantar bandeira, temas, discussões, e trazer à consciência aquilo que Com precisa certeza. ser melhorado. E aí, eu acredito que a próxima pergunta tem um link muito forte com alguns pontos que vocês trouxeram. E seria se vocês já apoiaram mulheres que estavam passando por algum momento pessoal importante. Então, seja maternidade, seja menopausa, seja muitas vezes uma pessoa que é cuidadora de alguém da família, ou alguém que está num momento bastante delicado, porque muitas vezes é arrimo de família. Então, conta pra gente um pouco as experiências que vocês tiveram suportando mulheres que estavam passando por algum momento pessoal mais delicado. Lorena.
Esse é um tema que até, de novo, né, o líder é aquele, por exemplo, que faz parte dessa minha liderança autêntica, né, de Sim. as portas abertas, das pessoas entrarem e ter o momento de ouvir, né. Eu acho que eu tenho vários exemplos, né, nesse caminho, mas eu vou falar de uma área que eu comecei a minha vida, que é na área de vendas, não é fácil. Área de venda, nós temos, os gerentes, responsável pelos representantes de vendas, e nesse momento chegou uma pessoa vulnerável, porque tem uma filha pequena, e achava que não tinha condição de assumir aquela posição de líder, de gestor, né, na área de vendas, porque tem que viajar, a filha numa idade aí de 5 6 anos de idade, que 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 ainda precisa de vários cuidados, eu falei: "Não, dá sim para fazer tudo. Uhum. Agora depende de quê? Dá sim para você conseguir isso". Na época, já achavam que ela não ia assumir a posição, Sim. e eu liguei. E eu liguei e dizer: "É possível sim. Eu sei que esse acolhimento que eu vou te dar, eu vou dar o exemplo de novo, vem o exemplo, Jaqueline, Uhum. vem o exemplo, Juan, da nossa vida. Eu tive 2 Claro. filhos, Sim. eu tenho um marido, mas eu tinha uma rede de apoio, Uhum. né. E a gente tem que falar da rede de apoio, a gente tem que falar momentos difíceis da sua vida para que o acolher essa pessoa de novo, e essa pessoa virou líder dentro da empresa com sucesso. Que lindo. Outro caso que a gente tem, né, quando a gente fala muito em geral, é da mulher com a idade, o etarismo, né. Uhum. A gente tem que acolher essas pessoas e dizer que é possível, ela alcançar aquele objetivo dentro da empresa, quiçá não seja subir para uma posição mais alta, mas que ela pode sim fazer o trabalho dela, conquistar, os objetivos que ela tem um propósito a passar para os colegas, mostrando a maturidade, o conhecimento. Eu acho que o tema mais importante que a gente tem nesse momento que nós estamos, de vida, isso não é só no Brasil, Sim. né, a faixa etária nossa, as pessoas estão envelhecendo, Uhum. é entender a sabedoria, né. Sim. Então essas pessoas têm sabedoria, então isso chegou a hora da gente ouvir. Meu sonho, eu tenho um sonho de ter um estagiário, também teve do Sim. filme uma estagiária, Sim. que seja aquelas pessoas que estão fazendo curso depois, de 50, 60 anos, olha que legal, né. Sim. Então eu acho que, de novo, eu acho que a figura do líder é importante nesse processo. Eu diria, a mulher para ter uma função de liderança, é importante a empresa e o líder ouvir essa mulher e acolher e dizer: "Não, eu fiz isso. É possível sim você chegar, Sim. nessa posição". E outra é ouvir essa nova fase que nós estamos, que é o etarismo, Sim. que é a mulher na menopausa, que a mulher na menopausa tem vários sintomas, são mais de 103 sintomas, e Hum. que a empresa tem que entender sim. Sim. Então, como eu trabalho nessa área, eu entendo que Claro. naquele dia a pessoa quer sair, como você falou, ou tem alguma coisa para fazer no momento. Eu acho que chegou a hora dessa mudança, que eu falo, que essa visão do líder holística do que o que está acontecendo no mundo, Sim. né. Não é só uma coisa pontual. Uhum. E de ver que o mundo mudou, que a gente está em transformação, Uhum. e essa transformação a gente precisa dar oportunidade às pessoas, Uhum. né. Essa é a minha visão de 2 casos, que é na área, de pessoas mais jovens, aos 30 e poucos anos, e pessoas, numa idade mais, vamos dizer, de conhecimento e de sabedoria. Eu adoro o que você está dizendo, Lorena, porque traz uma maturidade profunda em como discutir esses temas. E eu acredito que isso possa inspirar muitas outras pessoas em como lidar com essa delicadeza desses temas sensíveis, dos momentos que as pessoas estão passando, e de olhar mais uma vez com um olhar mais humano, mais de acolhimento, né? E quanto mais a gente aprende sobre as fases da vida, eu acredito que como líderes mais preparados estamos também para poder gerenciar aí algumas situações. Com certeza. Obrigada, Lorena. Juan, você quer comentar algo sobre Eu quero te dar um esse exemplo, tema? um Sim. exemplo da vida real, um exemplo também
Eu acho que é menos comum hoje, acho que acontece menos nas organizações, mas aconteceu comigo há 10 anos. Sabe aquele exercício de calibração, de performance review que todos nós fazemos? Você senta numa sala com a sua equipe, final do ano, está calibrando todas as performances das pessoas e normalmente você quer ver aqueles que são excelentes, como continua essa trajetória, aqueles que chegaram nesse nível, aqueles que têm um problema, o que a gente está fazendo para desenvolvê-los. E teve um caso que marcou muito, porque para mim foi, assim, bastante, raro e foi uma boa oportunidade para, de novo, educar a organização. Nós estávamos calibrando uma equipe, o líder da equipe apresentou os talentos dele e uma das pessoas que sempre tinha sido EE, Exceeding Expectations, durante 3 anos, de repente era AE, a Achieve Expectations. E aí eu perguntei: "O que aconteceu com ela esse ano aqui? Não performou igual? Qual foi a razão pela qual ela não está, de fato, entregando acima da média, como sempre entregou?" Uhum. E ele falou: "Não, na verdade é que eu não tive como avaliar ela o ano inteiro, porque ela esteve de licença de maternidade." E eu falei: "Para tudo." Esses são os momentos, né, a gente aprende, você tem que dar parabéns em público e o feedback construtivo em Sim, privado, claro. quase sempre é verdade. Mas nesses casos, você tem que dar um feedback em público. É ali que você constrói a cultura da organização que você está querendo construir. Para tudo, e você deixa muito claro: "Espera aí, como foi a performance desta pessoa ao longo dos 5 meses que esteve conosco trabalhando todos os dias? Foi excelente ou não foi excelente? Foi excelente. Então ela é um EE." Então são exemplos, de novo, muito simples, mas que fazem com que esse papel do líder seja fundamental. Você falou em um momento muito importante, não só o que a gente fala, mas o que a gente faz. Uhum. E é verdade, fala muito mais alto o que você faz, e a ação é uma das, talvez, maneiras mais poderosas de você exemplificar como você espera que os líderes se comportem. Mas tão importante quanto falar, né, é não deixar esses momentos silenciosos omissos, né? Se você tem que se posicionar no momento que você está assistindo, por exemplo, uma reunião e tem uma microagressão, aquele comentário fora de lugar, aquela piada que não é engraçada, contra uma minoria, o líder precisa parar a reunião e dar o feedback em público, que isso aí não será mais tolerado. Todo esse tipo de situações permitem que, eu acredito, as organizações entendam qual a cultura que você de fato quer fomentar, quer criar, o que é que se procura num líder, o que não é aceito quando alguém está avaliando uma pessoa, por exemplo, de maneira injusta porque simplesmente está curtindo o fato de ser mãe. Uhum. Então, eu acho que tem muitos exemplos muito práticos que os líderes têm ao seu dispor para fazer com que cada vez as equipes sejam mais diversas, haja mais inclusão e as pessoas sejam cada vez mais ouvidas de maneira justa. Uhum. Vocês 2 trouxeram exemplos fantásticos, mas eu queria ecoar o que você disse com relação a essa colaboradora que não foi um exceed naquele momento, porque ela trabalhou 5 meses. Ao longo da minha carreira, eu já presenciei inúmeras discussões de líderes que não aceitaram dar uma nota, um rating mais alto, porque a pessoa não trabalhou o ano inteiro, mas ela trabalhou o ano inteiro que ela pôde Claro, é trabalhar. inaceitável. Né, então Claro. isso é algo muito interessante você trazer à luz, porque isso certamente ainda ocorre em muitas organizações, e muitas vezes as pessoas se prendem pelo número de meses e não por aquilo que ela entregou. Mas o ano para ela total foi aquele número de meses, porque depois ela estava dando à luz, né, então é muito interessante você ter trazido isso também. Eu queria, caminhar para o final da nossa conversa pedindo a vocês qual é o conselho, a recomendação que vocês dariam para líderes quando a gente pensa em liderança feminina. Laurena. Eu acho que eu comecei falando isso e vou terminar no mesmo caminho. Eu acho que é comunicação, Tá. é vivenciar, é olhar. O Luan falou de treinamento, né. Eu acho que o conhecimento é tão importante, a gente ter não tira de você esse conhecimento. Então o líder, para entender não só a liderança feminina, mas a todos, ele precisa ter essa visão geral e ter conhecimento. Quando a gente tem conhecimento e vê o que está acontecendo, eu sempre falo isso, quando você vai fazer um curso na área Uhum. acadêmica, né, você aprende ali, mas o que você aprende mesmo é no seu dia a dia, é no seu na sua vivência, né, na área. É só na sua área? Não, veja outras áreas também, né.
As outras áreas que nós atuamos hoje na área de saúde, mas tem tanta área por aí. A gente uma situação na indústria farmacêutica que a liderança feminina é acima do que nós temos. Acabamos de fazer a pesquisa Sim. da Leadership, mostrou isso com o Sindusfarma. Mas quando a gente olha essa visão, eu vou voltar ao ponto inicial. Você tem que ter esse conhecimento, você tem que entender. Se entender primeiro, né? Quando a gente está no avião, a máscara cai, que a primeira pessoa a colocar a máscara é você mesmo. Exato. Entenda você. E para você entender a você mesmo é fácil. Eu até hoje estou aprendendo como eu vou, quem eu sou. Então, eu acho que é um tempo de você entender, para você entender você entender o outro. Sim. Aí você vai liderar, aí você vai ter uma forma do olhar humano que você falou, Jaqueline, para mim é fundamental. Eu acho que o grande segredo hoje, eu sempre falo isso, são as pessoas, né? As pessoas é que traz o resultado para a corporação. É importante, você falou de processos, vários processos que nós temos na indústria. É importante, mas a gestão é fundamental. Isso é pessoas, gestão, processo, tudo isso é importante, mas humano ninguém tira, né? E o olhar, né? Então, eu acho que sempre não é perca de tempo. Há pouco tempo atrás, a gente está fazendo um processo de reestruturação e eu passei o dia falando com aquela pessoa. Passei o dia conversando, indo almoçar, tal. Não é perder tempo. É o contrário. É você acolher, é você dizer por que a empresa está tomando essa decisão, né? E a gente precisa de tempo. E para esse tempo, você precisa ter o olhar para você e olhar o outro. Então, para mim, é muito nesse sentido. Eu acho que não tem uma receita de bolo. Eu acho que cada um é cada um. Essa liderança, de novo, de você fazer, de você ser autêntico, né? Não adianta você não ser autêntico quem você é. Eu sou assim, você é diferente, cada um de nós somos diferentes, entender um outro. Então, essa é a minha visão para essa sua pergunta. Eu acho que é difícil responder em geral, mas eu colocaria esse ponto do início que eu falei para terminar a sua pergunta, o olhar para você mesmo e olhar para o outro, o olhar muito humano para as pessoas. Fantástico, Ladena, o olhar e você falou muito sobre a comunicação, sobre acolhimento, sobre respeito, né, então fantástico, maravilhoso. Eu te diria que minha mensagem para qualquer líder que tiver a chance de estar desenvolvendo uma mulher que é um talento, e o papel que ele ou ela joga nessa equação é fundamental, é encorajar. Sim. E vem da minha experiência pessoal. De novo, eu tive a chance de ter trabalhado com líderes incríveis, mulheres e homens, muitos deles hoje em posições de liderança em muitas organizações, e para mim foi um privilégio e aprendo ainda hoje de muitos deles. Mas é muito mais comum na minha história ter tido homens muito convictos e seguros de estarem prontos para o próximo passo do que mulheres. Meu trabalho encorajando mulheres a darem o próximo passo foi mais importante do que homens. Por alguma razão que existe, homem, ele é muito mais confiante em geral, às vezes até demais, devo falar, e você tem que dar também aí um feedback em termos de quanto essa confiança é real, do que uma mulher que muitas das vezes, e aconteceu comigo em vários casos, que tinham potencial gigante de chegarem muito mais longe na carreira do que elas pensavam que poderiam chegar, e tinha aquela dúvida de, mas eu não acho que estou pronta. Essa posição para mim é grande demais. É nesse desafio eu vou conseguir. E vocês, melhor do que eu, conhecem aquele famoso síndrome de um impostor, e eu acho que é real, e o papel do líder ali é, primeiro, desmistificar essa liderança, como eu já falei, não é tudo isso, você vai ter mais recursos, você não vai estar sozinha, tem um líder, tem coach, tem todo uma equipe que vai ajudar, mas mais importante do que isso é falar para a pessoa que está na sua frente uma coisa que eu acredito muito. Nunca ninguém está pronto para um desafio novo. Nunca. A gente nunca está pronto para ser promovido. É um fato. Você sempre vai estar numa cadeira diferente, o desafio é outro, a equipe vai ser outra. Tanto em que você tem experiência, você tem feito muitas coisas em outra organização, na sua própria equipe, você se acha que está pronto, você não está pronto.
O que você pode é ter uma curva de aprendizagem muito mais rápida ou muito mais demorada. Isso pode acontecer, mas ninguém está pronto. Então, esse tipo de conversas muito francas com quem está na frente, duvidando se a decisão é adequada, ajuda muito a dar esse empurrãozinho que é importante para que a pessoa fale, bom, ok, vou aceitar esse desafio. E eu me vi em várias oportunidades tendo essas conversas que felizmente deram quase sempre muito certo e as pessoas aceitaram e hoje são pessoas que são com certeza absoluta líderes incríveis que acreditaram cada vez mais nessa capacidade que elas tinham e que tinham demonstrado amplamente nas cadeiras que ocupavam anteriormente, que permitia que elas fossem umas pessoas que estavam prontas para um desafio novo. Então, eu acho que o papel do líder é um papel de encorajar aquele que merece ser encorajado e dar essa força para que a pessoa acredite nela quando às vezes ela pode estar duvidando um pouco. O que eu amo do que você acabou de falar, Juan, é uma frase que talvez eu possa relacionar, se você me permite, que é: "O aprendizado acontece no caminho". É isso. Eu sempre falo muito isso e eu creio muito nisso, porque é o que você disse, seja a promoção, seja uma nova função, seja uma nova empresa, a gente está sempre aprendendo, Claro. né. E estatisticamente falando, as mulheres elas têm por uma característica, existem estudos sobre isso, que existe uma exigência muito maior em se sentir pronta, em dar o primeiro passo, em se candidatar para uma determinada vaga, e tem uma complexidade muito grande que quanto mais a gente fala sobre isso e falar como a Lorena disse: "Você é capaz", como É você coragem, diz, né, que ter a falta coragem, tanto. exato, a coragem é fundamental. Esse Excelente. tema que eu vou acrescentar mais uma coisa, eu falo sempre, inovar não é só um produto, você pode inovar a você mesmo. Eu Exato, adoro mudar pessoas de área que elas nunca foram, das exato. áreas. Tirar da zona de conforto. Tira a zona do conforto, inova. E a Então pessoa cresce inovar muito mais pode errar. rapidamente. A Claro. inovação pode errar. Então eu acho que eu não falei, você falou no início do meu estilo de gestão, inovar. Às vezes você inova. Inovar não é só o produto diferente, alguma coisa nova, não. Inovar você mesmo. O que é que você pode fazer? Sai da zona de conforto, Certo. sai dali e com certeza você tem que ter alguém, como o Alan colocar, com, ao seu lado, dando essa coragem Sim. para que você consiga fazer. Eu acho que esse é o ponto fundamental e não esqueça isso que eu falei, olhe no espelho e veja que você pode fazer sim e que você tem eu tenho coragem de fazer isso, eu vou conseguir fazer isso. Eu acho que tem esse lado do líder, mas tem um lado da de novo eu vou pôr de novo para o lado que eu acho que é muito importante, né. Aliás, eu tenho certeza que é o autoconhecimento. Concordo. Sim. E isso é um trabalho, não é do dia a dia, isso é um processo, né, que a gente trabalha no dia a dia, o seu planejamento, o seu olhar, desde uma atividade física, o seu olhar de uma leitura, de um conhecimento, é muita coisa, mas a coragem que ele colocou sim, e a palavra inovar. Uhum, Eu acho que a gente deve colocar aqui nesse grupo a palavra inovar, uhum. né, já que é a área que nós atuamos, na área de saúde, que inovar não é só o produto, não é processo, é você mesmo. É verdade, Lauriane. E uma frase, só para complementar o que você disse, que eu gosto muito, que eu também falo bastante, é que, assim como a tecnologia, a educação também se torna obsoleta. Então, se a gente não continuar aprendendo, se a gente não continuar estudando, se a gente não continuar lendo, né, eh, a gente não favorece o autoconhecimento, a própria autoconfiança, né, e o nosso desempenho. A última parte do nosso videocast é um desafio para vocês em responder com uma palavra, ou 2 no máximo, algumas perguntas que eu vou falar para vocês. Então a gente chama essa última parte de respostas rápidas, ideias potentes. Então eu vou falar uma palavra, vocês me devolvem com uma, pode ser? Perfeito. Muito bem. Saúde, Juan. Fundamental. Para todos. Muito bem. Trabalho. Empolgação. Propósito. Muito bem. Desenvolvimento. Gratificante. Incluir. Fluir, muito bom. Machismo. Ultrapassado. Não é cultura, ultrapassado. Muito bem. Sucesso. Bom legado. Resultado do seu propósito. Muito bem. Brasil. Acolhimento. Diverso, do povo com coragem.
Muito bem. E um sonho? Vida saudável. Eu diria que a diversidade não seja uma luta. Muito bom. Excelente. Eu amei estar aqui com vocês hoje, queria super agradecer, maravilhoso essa conversa com vocês. Encantada por tudo aquilo que vocês compartilharam. Vocês gostariam de dar uma palavra final antes de eu fazer o encerramento, Lorena? Muito obrigada, né, por essa oportunidade e também agradeço em nome, da Leadership estar aqui junto com vocês, e ter um homem ao meu lado como o Juan. Muito obrigada, Juan. Eu que agradeço. Eu acho que vocês estão de parabéns. Já ouviram várias vezes falar isso e falo mais uma vez nessa oportunidade. Vocês e o grupo de leadership é um exemplo. Eu acho que não é à toa que na indústria farmacêutica no Brasil a gente está um pouco à frente, né? Ainda, como vocês mesmos falam, falta muito, mas quando se trata de liderança feminina, a indústria farmacêutica é um exemplo no Brasil e tem a ver com tudo aquilo que vocês estão construindo aqui. Então, tudo o que eu puder fazer, contem comigo. É um grande prazer e uma honra e privilégio estar aqui. E, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. A honra foi nossa, eu como responsável pelo videocast, mas também como diretora de governança, sob a liderança da Lorena como co-chair, muito agradecida e honrada de estar aqui com vocês. Muito bem, então eu gostaria de mais uma vez agradecer a presença de vocês aqui no nosso quarto episódio do Leadership. Obrigada por compartilhar as experiências de vocês conosco. O She-Talks é uma iniciativa do Leadership e tem como intuito trazer novas visões e reflexões sobre o papel feminino na liderança da saúde. Continuem acompanhando os próximos episódios. O futuro, ele é diverso, ele é múltiplo. O futuro é um lugar que será construído com a participação de todos nós. E as mulheres terão um papel fundamental nessa jornada. She Talks fica por aqui e até o próximo episódio.